Pois bem, meus caros, vamos começar mais uma aula. Aula, essa aula, ela possui como objetivo discutir a evolução das finanças públicas no Brasil. Ou seja, o conteúdo atual é justamente este contexto apresentado pelas finanças públicas brasileiras, entender as características, as peculiaridades, as idiosincrasias possuídas pelo sistema pelas finanças públicas do Brasil. De forma mais precisa, essa videoaula ela tem como objetivo ambientar, criar um ambiente, contextualizar e preparar o ambiente para que nós realizemos uma discussão das políticas adotadas na década de 60 e de 70 e que resultaram em descontrole das finanças públicas. Então vejam, o que nós temos aqui? Na década de 50, 1960, se nós pegarmos e periodizarmos a economia brasileira, o que nós observamos? Da década de 30 até a década de 1960, nós temos um processo de construção dos instrumentos de intervenção do Estado. Na verdade, o que nós temos neste período aqui? É a gênese dos instrumentos de intervenção do Estado. É o surgimento dos instrumentos utilizados pelo Estado para a intervenção. Em termos de arrecadação, o que nós observamos? É a gênese, é o surgimento de uma estrutura de arrecadação mais adequada. Deixa eu estender aqui, pegar até a década de 60, vocês já vão entender por quê. Na verdade, até meados da década de 60. Por quê? Porque é neste período que surgem alguns dos tributos mais importantes da economia brasileira. Conforme nós já discutimos anteriormente, é neste período que os tributos sobre o insumo, sobre o consumo, sobre a renda, eles ganham maior protagonismo, eles se tornam mais importantes em detrimento dos insumos, dos tributos que incidem sobre as importações, sobre o comércio exterior. Então vejam, já na década de 60 e na década de 70, nós observamos o chamado descontrole das finanças públicas. Deixa eu facilitar aqui e eliminar a sobreposição entre esses dois períodos. Então vejam, é na década de 60 e na década de 70 que nós vamos observar a ocorrência de um processo crescente de descontrole das finanças públicas. Esse descontrole das finanças públicas ele é decorrente de um conjunto de fatores, sendo que o objetivo dessa nossa aula, do conteúdo atual, é buscar compreender, afinal, quais foram esses fatores, quais foram esses elementos que levaram que resultaram em um descontrole crescente das contas públicas, contribuindo para que as contas públicas do Brasil não fossem saudáveis, ou seja, contribuindo para a ocorrência de um desequilíbrio nas contas públicas.
Este período de descontrole das contas públicas ele é seguido pela realização de todo um conjunto de políticas, de medidas relacionadas ao controle das contas públicas, das nossas contas públicas. Então vejam aqui, o que nós temos? Se na década de 70 e na década de 60 nós observamos um descontrole crescente nas contas públicas, deixa eu representar aqui, utilizado um elemento gráfico para representar a transição e o começo da década de 80. Digamos, vou utilizar desse círculo mesmo. Então vejam, este período aqui, ele é caracterizado pelo colapso das contas públicas nacionais. Então vejam, o crescente descontrole das contas públicas decorrente do cenário observado nas décadas de 60 e de 70 resultou no colapso nas contas públicas no começo da década de 80. Sendo que este colapso ele implicou na necessidade de adoção de políticas, de medidas que buscassem resgatar a estabilidade, a sustentabilidade das contas públicas nacionais, que buscassem eliminar esse desequilíbrio observado nas contas públicas. Em outras palavras, e na década de 80, na década de 90 e no começo dos anos 2000, que nós vamos observar todo um processo de aparelhamento do setor público brasileiro, no sentido de criar mecanismos e instrumentos que possibilitem o acompanhamento e a adoção tempestiva de medidas que busquem sanear as contas públicas. Então vejam o que nós temos aqui. Aqui vão ser definidos instrumentos de acompanhamento, medidas de acompanhamento, o sistema tributário brasileiro, as finanças públicas dos entes nacionais, elas vão ser dotadas de transparência, sendo também definidos mecanismos de controle. Em outras palavras, até a década de 80 predominava no Brasil a selvageria. O Brasil era uma selva. O Brasil era um país caracterizado por um descontrole elevado nas suas contas públicas e pela falta de instrumentos que possibilitassem o acompanhamento dessas contas públicas e a adoção de medidas voltadas para o seu saneamento. Então vejam, o problema aqui é muito mais grave do que nós podemos ser levados a pensar. Por quê? Porque o Brasil ele não tinha um problema apenas de desequilíbrio nas contas públicas. O governo era, inclusive, incapaz, não contava com instrumentos que possibilitassem identificar qual que era a situação real das suas contas públicas. Sendo que, se este governo ele não tem medidas, ele não tem indicadores de acompanhamento que possibilitem identificar qual é a situação das contas públicas, se em um período específico essas contas públicas elas são positivas ou negativas, se o governo gasta mais do que arrecada ou se ele arrecada mais do que gasta,
Este governo simplesmente ele não vai saber qual que é a sua situação fiscal e logo ele não vai saber se ele precisa adotar políticas que busquem sanear essas contas públicas ou se as suas contas públicas nesse período específico vão fechar no azul, ou seja, se a arrecadação vai ser maior do que o gasto. Assim, o nosso objetivo é conseguir compreender toda essa evolução nas contas públicas, desde a gênese, os fatores responsáveis pelo desequilíbrio, o colapso e as medidas adotadas com o objetivo de dotar o nosso sistema de contas públicas de características associadas a um sistema fiscal moderno, contemporâneo e que conte com os instrumentos e mecanismos que permitam o acompanhamento e adoção de medidas tempestivas, de medidas imediatas, voltadas para o saneamento das contas, quando essas apresentam alguma restrição, quando estas apresentam um período de desestabilização. Dito isso, qual que é o contexto que caracteriza aqui o nosso primeiro período? É o crescente aparelhamento do Estado, é a criação de novos tributos. Sendo que a criação desses novos tributos, ela ainda é muito incipiente neste período. Então vejam, conforme nós já vimos anteriormente, na década de 50, mais especificamente em 1956, o governo ele adota o plano de metas. Pergunto para vocês, qual é a fonte dos recursos utilizados pelo governo para viabilizar este plano? Então vejam, o governo ele queria fazer o plano de metas, só que para realizar as metas definidas, por exemplo, a construção de rodovias, a construção de usinas hidrelétricas, a construção de Brasília que seja, era preciso de recursos, era preciso de dinheiro. Pergunto, de onde que o governo tirou esse dinheiro necessário? O que vocês acham? O governo ele recorreu à emissão de tributos, à obtenção de os recursos obtidos através do sistema tributário eram suficientes para fazer frente ao montante de recursos demandado pelo plano de metas? Não era suficiente. Muito pelo contrário. A capacidade de arrecadação do governo via tributos era muito limitada neste período. Por quê? Porque a base tributária, a nossa base econômica era limitada. Se o governo ele não tem se o país não tem uma economia forte, não tem uma economia robusta, a capacidade de arrecadação do governo vai espelhar essa realidade que caracteriza a economia. Logo, este país ele vai ter uma baixa capacidade de arrecadação. Assim, se nós pegarmos os instrumentos, as fontes de financiamento do governo, primeira, tributação, empréstimos, emissão de títulos, emissão de moeda. Essas são as 4 fontes de recursos de um governo. Claro, do governo federal, porque os governos municipais eles ficam restringidos, eles não podem emitir, por exemplo, títulos e não podem emitir moeda. Então vejam, com isso nós já eliminamos a primeira possibilidade. O governo, a capacidade de arrecadação de recursos através da tributação era muito baixa,
não sendo capaz de levantar o vultuoso montante de recursos demandado pelo plano que precisava ser realizado. Segunda possibilidade, recorrer a empréstimos. Não foi a medida mais usada pelo governo. Talvez ele até tenha recorrido a empréstimos, mas os empréstimos tiveram uma participação diminuta, de tal forma que não foi essa a principal fonte de recurso. Terceira possibilidade, emissão de títulos. Não foi também. Por quê? Deixa eu representar para vocês a situação do Brasil na década de 50. O nosso mercado, o mercado financeiro brasileiro, ele era muito pequeno. O nosso sistema financeiro, ele não se encontrava enraizado por todo o país. Ele era um sistema financeiro incipiente, presente apenas nas principais cidades. Hoje, imagine o seguinte, se hoje existem muitas cidades no Brasil que ainda não têm um banco, existe uma parcela elevada da população que ainda não tem uma conta em um banco, imaginem lá na década de 50. Então vejam, o nosso sistema financeiro ele ainda era ele não era desenvolvido de tal forma que a capacidade desse sistema financeiro em comprar títulos públicos, por exemplo, é muito limitada. Não existe um mercado para títulos públicos no Brasil. O governo ele até tinha títulos públicos, ele tinha emitido títulos públicos, mas todos os títulos públicos emitidos eram títulos compulsórios. Ou seja, o sistema financeiro era obrigado a comprar esses títulos públicos. Não existia um mercado voluntário para títulos públicos. E por que não existia? Porque a rentabilidade não compensava. Neste período, era vigente no Brasil a chamada Lei da Usura. O que a Lei da Usura definia? De acordo com a Lei da Usura, a taxa de juros do país não poderia ser superior a 12%. Ou seja, a taxa de juros nominal tem que ser no máximo de 12%. Qual que é o dilema que isso cria? Imagina o seguinte, a taxa de juros ela pode ser definida como deixa eu colocar aqui, 12%, é o máximo que pode ser a taxa de juros deste país, e igual a 12%. Qual que é o problema? A taxa de juros de um país ela é definida como a taxa de juros real mais a inflação. Então veja o que nós temos aqui. A taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação. Por exemplo, se este país ele ter uma inflação, imagina o seguinte, o governo ele deseja emitir um título público e para isso, o que ele faz? Ele precisa pagar uma remuneração para os investidores. No caso, o que nós temos? A remuneração paga por este governo, digamos que este governo fixe e determine que ele vai pagar uma remuneração de 4%. Ou seja, para que o investidor compre um título público, a remuneração mínima tem que ser de 4%, porque senão este investidor ele não vai comprar esse título público, porque a rentabilidade é menor do que a rentabilidade que ele vai encontrar em outros títulos públicos, digamos, em outros investimentos no mercado financeiro. Se a inflação deste país for de 1%, isso significa
que este governo ele deve que este título público ele deve ofertar uma taxa de juros nominal de 5%. Claro, o que eu enfatizo? Este aqui é apenas um exemplo fictício. Na prática, o cálculo da rentabilidade de um título público é mais complexo do que isso. Mas para o nosso exemplo, essa análise que eu estou fazendo, extremamente simplista, já é suficiente. Então vejam, se a inflação é de 1%, o governo tem que pagar 5%. Se ela for de 3%, o governo vai ter que pagar 7%. Se ela for de 8%, o governo vai ter que pagar 12%. Até aqui tudo bem. Por quê? Porque de acordo com a lei da usura, o governo pode pagar até 12% de taxa de juros. Qual que é o problema? O problema ele começa a aparecer quando a inflação é, por exemplo, de 9%. Ou se a inflação for, digamos, de 10%. Por quê? Porque neste caso, para que esse título público seja atrativo, a taxa de juros deste país teria que ser de 14%. Só que a lei da usura, ela define que a taxa máxima de juros deste país deve ser de 12%. Logo, o que nós observamos aqui? Em um cenário de taxa de inflação elevada, a emissão de títulos públicos ela não é atrativa. Ninguém em sã consciência vai querer comprar um título público, por exemplo, em um ambiente de 14% da inflação. Por quê? Porque se a inflação é de 14% e a taxa de juros nominal é de 12%, então a taxa de juros real vai ser de menos 2%. Ou seja, este investidor ele vai ter uma rentabilidade negativa. Então, qual a implicação disso? O governo, ele neste período, como o mercado financeiro era incipiente e devido à lei da usura, a rentabilidade paga pelos títulos públicos não atraía os investidores, de tal forma que o governo ele não conseguia obter recursos voluntariamente através de títulos públicos. Qual que é o único instrumento que sobra? A emissão de moeda. De tal forma que o principal instrumento utilizado pelo governo para viabilizar o plano de metas foi a emissão de moeda. Qual que é o problema dessa política? Muito simples, meus caros. O que nós sabemos? MV é igual a PY, ou seja, a quantidade de moeda em circulação vezes a velocidade da moeda tem que ser igual ao nível de preços vezes o nível de renda. Se a velocidade da moeda é constante e a renda é constante, se o governo aumentar a oferta de moeda, o que vai acontecer? Vem aqui o governo e aumenta a oferta de moeda, isso vai provocar uma elevação da inflação. E foi exatamente isso que ocorreu com o plano de metas. A inflação, se não me engano, em 54, a inflação estava em torno de 5%, 8%. Na década de 60, a inflação se tornou superior a 30%. Teve situações em que a inflação ela se tornou inclusive superior a 40%, a 35%, 38%. Qual a implicação disso? Vejam, mas nós não temos a lei da usura, que ela restringe em 12% a taxa de juros. Num cenário com taxa de inflação de 30%, qual que vai ser a taxa de juros real obtida por esse investidor? Menos 18%. 30% menos 18%, 12%. Ou seja, o plano de metas, ele conseguiu, através da emissão de moeda, viabilizar
a obtenção de recursos para a realização do plano. Qual que foi a implicação? Aumento da inflação e, na presença da lei da usura, colapso financeiro. No começo da década de 60, em virtude deste cenário, até os empréstimos privados colapsaram. Por quê? Porque nenhum agente em sã consciência vai emprestar dinheiro para perder dinheiro, para obter uma rentabilidade que não paga nem sequer a inflação.